capítulo 3, nesses devocionais, nós refletimos sobre o fato de que os pais, ao invés de criarem os seus filhos para a vida, eles criam os seus filhos para a morte. Nós fizemos isso refletindo, fechando e encerrando o terceiro sermão, e nós encontramos essas divisões no livro de Provérbios. Provérbios, até o capítulo 9, ele é dividido em vários sermões, é essa dinâmica que é utilizada. Depois dali, então, nós vemos alguns ditos proverbiais mais sucintos, né? Mas até o capítulo 9 nós vemos palestras, nós vemos sermões, nós vemos o pai se posicionando como um pregador ali, assumindo essa figura de autoridade. Hoje nós teremos o nosso devocional de número 31 e o nosso foco vai ser no quarto sermão, que vai do versículo 13 até o versículo 35 do capítulo 3. Obviamente nós não vamos refletir com base em todos esses versículos, mas apenas do versículo 13 ao versículo 18. Então vamos ler. Diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos ou belos, poderia ser traduzido assim também. E todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. O tema da nossa reflexão é os doces frutos da sabedoria. Os doces frutos da sabedoria. No sermão anterior, o que o pai faz? Do versículo 1 ao versículo 12. No sermão anterior não é o meu sermão, mas o sermão do sábio aqui, dos pais aqui. O que o pai faz ali? O pai clama ao filho para humildemente confiar e seguir as instruções de Deus. O pai apela ao filho para que humildemente ele não somente confie, mas ele siga as instruções do Senhor e a própria disciplina do Senhor. Por que humildemente? Porque ele vai fazer isso sem saber, sem conhecer, sem ter noção, sem ter discernimento de tudo. Ele vai fazer isso justamente para alcançar a sabedoria. Ele não entende todos os pontos ali que o pai está direcionando, todos os caminhos que o pai está direcionando, e ele vai fazer isso com disposição humilde de coração e por isso de confiança, por não entender o que o pai está dizendo, por não enxergar o que o pai enxerga. Então é como se o pai emprestasse os olhos ao filho. É como se o filho pegasse do pai os seus olhos, a sua mente, para enxergar, para discernir aquilo que ele ainda não viveu, aquilo que ele ainda não percebe, aquilo que ele ainda não consegue enxergar. De tal forma que essas palavras ecoarão na mente do filho quando eles se encontrarem em situações que requeira sabedoria, que requeira instrução, que requeira orientação. Essa é uma forma, no pastoreio do coração dos filhos, de fazer com que a sua voz esteja com ele onde quer que ele esteja. Então, quando você instrui o seu filho, seja com uma instrução corretiva, que seria então aqui a disciplina, a sua instrução preventiva vai fazer com que ele enxergue nessa disciplina, nessa dor, em algum cerceamento daquilo que ele quer, vai fazer com que ele enxergue amor, que ele enxergue cuidado, vai fazer com que ele enxergue zelo. E não somente o cerceamento da sua liberdade, ou o retirar dos seus desejos, dos seus afetos, das suas afeições, daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer. Então isso consiste em dirigir o filho, conduzir o filho para a vida.
para o Senhor. Então, o pai clama ao filho nos versículos 1 ao versículo 12. Agora, nesses versículos, até o final, do versículo 3 até o final, o pai ele expõe os benefícios disso. Por quê? Quais são os benefícios caso o filho ouça a voz e o apelo dos pais? Que a voz do pai aqui, o apelo do pai, é a própria sabedoria, né? É uma personificação da sabedoria e do próprio Deus. Essa é a figura que ele assume aqui. Quais são os benefícios? Qual é a doçura? Qual é a doçura dessas instruções? Qual é a beleza? Quais são os ricos benefícios dessas palavras da sabedoria? Primeiro, porque a sabedoria, ela esconde aquilo que todos buscam. Todos buscam felicidade. Todos nós buscamos felicidade. O problema é porque nós imputamos felicidade àquilo que simplesmente os nossos corações anseiam. Então, a felicidade pode ser um relacionamento, a felicidade pode ser algum nível de formação, a felicidade pode ser alguma conquista profissional, a felicidade pode ser uma quantidade de bens materiais, a felicidade pode ser aquilo que eu coloco, algum tipo de estabilidade, a felicidade pode ser várias coisas, mas observe que o autor da criação, o autor do homem, aquele que fez todas as coisas, aquele que fez o homem, é ele que pode dizer em que o homem vai encontrar realização ou não. Observe como esse também é o papel dos pais, de mostrar ao filho a luz para que ele enxergue a si mesmo e a realidade da vida. Porque a luz com que os filhos olham e a luz com que nós olhamos é justamente a luz das nossas próprias percepções. É por isso que nós imputamos valor àquilo que na maioria das vezes não tem valor. É por isso que nós imputamos significado e satisfação naquilo que muitas vezes na verdade não tem. Mas para nós tem. Mas por que para nós tem, mas não é aquilo que Deus aponta com o que realmente tem? Luz, felicidade, contentamento, é porque a nossa luz é pequena. E aí o que os pais fazem é colocar uma maior luz sobre a vida dos filhos. É por isso que nós vemos aqui o versículo 13 e o versículo 18 formando um bloco. Ele fala daquele que é feliz. O versículo 13 e o versículo 18, ele fala justamente isso. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Versículo 18, é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Então, nesse bloco aqui, ele preenche esse bloco com as provas, os efeitos, as evidências do que é o homem feliz. O homem feliz, alguém feliz, não é aquele que satisfaz os anseios do seu coração. Não é aquele que tem as realizações que esse mundo imputa. Se você observar as nossas percepções de vida, os nossos objetivos de vida, eles não são formados por nós. Eles são formados pelas influências que nós temos. É por isso que nós temos tantos objetivos de vida diferentes. Porque nós temos influências diferentes, nós temos relacionamentos diferentes, nós nos envolvemos em ambientes diferentes. E essas coisas, essas pessoas que nos influenciam, elas moldarão as nossas percepções de vida. Elas moldarão a nossa percepção do que é felicidade, do que é sucesso, do que é contentamento, do que é satisfação, do porquê nós vivemos, para que nós vivemos. É o meio em que nós vivemos que forjará em nós. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma forma, alguém diz para você se você é feliz ou não. Alguém diz para você. Seja as pessoas mais próximas ou seja um ambiente. Alguém diz para você o que é ser feliz. E se você é feliz ou não. Então, o que nós precisamos fazer é só adestrar os nossos ouvidos, o nosso coração, para serem influenciados por Deus. Como nós fazemos isso?
inclinando os nossos ouvidos e abrindo o nosso coração para os maiores instrumentos para o nosso direcionamento, que são os nossos pais. E é claro que eu estou falando aqui de pais piedosos. Estou falando aqui de pais crentes. Pais que são instrumentos de graça. Se você tem esses pais crentes, piedosos, instrumentos de graça, é o maior presente que você tem. Olha, você está sendo livrado de fantasmas, de futuros fantasmas. Você está sendo livrado de inúmeras armadilhas, de inúmeros perigos, você está sendo livrado. Mas aqueles que não têm pais piedosos, têm homens e mulheres que servem como esses pais piedosos para sua filha. São os irmãos da igreja. São os líderes da igreja. É nesse relacionamento de pastoreio de uns para com os outros. O ponto, então, é baixar as guardas e dar acesso ao nosso coração. Esse é o grande ponto. O meu argumento é o seguinte: você é influenciado. Não tem como você escapar disso. Quem lhe influencia mais é aquela voz que você imputa valor, que você imputa autoridade, que você imputa poder. Você pode fazer isso com os seus professores, você pode fazer isso com os seus chefes, você pode fazer isso com seus colegas de trabalho, você pode fazer isso com suas amizades. É por isso que quando há uma luta interior para seguir um direcionamento, há uma guerra de autoridades. Você colocou em maior autoridade aquele ou aquilo que você não deveria colocar. E aí você corrompe o processo. E aí você estraga o caminho. E aí você causa tropeço, porque você corrompeu a estrutura de prioridades que Deus estabeleceu. Então, os seus pais devem ter prioridades no relacionamento de vocês, na instrução de vocês, na formação de caráter de vocês, no direcionamento de vocês. Obviamente, irmãos, que eu estou falando de pais piedosos. Se seu pai não é crente, então ele não tem que ter cuidado aí. Muito cuidado. Você tem que ter um filtro se seu pai não é crente. Porque se seu pai não é crente, por exemplo, você não vai saber o que é julgo desigual quando você estiver se relacionando com um garoto ou uma garota que não for crente e você realmente amar. O que o seu pai e sua mãe vai querer, se eles não forem crentes, é que você seja feliz. Você é uma pessoa tão boa, sabe? Eu conheço você, eu conheço meu filho, eu conheço a minha filha. Pode ser jovem, mas é muito entendido. É uma pessoa boa. Eu não acho que ele ou ela escolheria alguém ruim para se relacionar. Então, assim, eu vou ficar com meu filho, com a minha filha. É assim que pais que não são crentes pensam. Não pensam sobre as balizas das Sagradas Escrituras. Pais que pensam, que direcionam os filhos sobre a baliza das Sagradas Escrituras, como é que eles pensam? Olha, minha filha, olha, meu filho, você é uma pessoa boa, eu sei. Sua índole, sabe, a sua ética, você se desvia do mal, eu vejo muitas vezes aí, mas você foi enredado. Você foi enredado. Sabe quando uma rede joga para pegar peixe? Um animal, você foi enredado. Você é um pecador. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Porque você vai contra aquilo que deve ser o direcionamento do nosso coração, que é a palavra de Deus. É assim que pais piedosos fazem. É assim que pais crentes fazem. Não são movidos pelo coração. São movidos pelo quê? Pela missão. A missão. O seu filho é um campo missionário. O seu lar é o campo missionário. O seu casamento é um campo missionário. Pais piedosos são movidos pela missão. Líderes piedosos, irmãos em Cristo piedosos, são movidos por essa missão de edificar Cristo em nossas vidas. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? É justamente o tema da nossa reflexão de hoje. Mostrando a doçura da sabedoria. Nós não imputamos conhecimento, nós não imputamos lei, nós não imputamos instrução por imputar irrestritamente.
sem qualquer nível de entendimento, nós mostramos o doce, nós mostramos a beleza, nós mostramos a riqueza, nós mostramos o que a sabedoria significa. É isso que nós mostramos. Nós mostramos o privilégio da sabedoria, o privilégio de ouvir a voz de Deus. Essa paixão é vista em nós. Esse grande anseio é visto em nós, esse contentamento é visto em nós. Não é, eu vou ter que ler a palavra de Deus mais uma vez, eu vou ter que ler um livro mais uma vez. Olha, vamos à igreja, nós temos que ir à igreja. Meu Deus, aquele irmão tal, o pastor tal, os líderes tal. Meu Deus. Você mostra o fel assim. Você mostra a desgraça assim. Você tem que mostrar a doçura aos seus filhos, você tem que mostrar a doçura uns aos outros, a doçura de seguir a palavra de Deus, a beleza do que é seguir a palavra de Deus. Então, esses versos, eles atestam aquilo que o autor da vida testifica do que é ser feliz. É só ele que pode dizer. Foi ele que nos fez. Então, se ele nos fez para um propósito. É assim que todo criador cria alguma coisa. Ele faz para um propósito, ele faz para uma finalidade. Então, aquele que nos fez, nos fez para uma finalidade, para um propósito. Então, nós simplesmente organizamos a nossa mente nessa escala de prioridades. Nós não imputamos poder de influência àqueles que não devem ter. Nós não colocamos autoridade naqueles que não devem ter. É simplesmente aí. Meus irmãos, esses versículos aqui, eles mostram a beleza disso. Por exemplo, a beleza de não ter o coração envaidecido de tal forma que a sua vida seja conduzida pelo ouro, pela prata. Por quê? Porque a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e a prata. O ponto do pai aqui é que o filho ainda não entende isso. Por isso que o pai clama para que o filho coloque nas suas palavras, nas palavras do pai, o peso de autoridade devida para conduzir o seu coração, para conduzir a sua alma. Por isso que ele clama. Porque se fosse tão simples assim, não haveria luta apaixonada para que o filho escute o pai. O pai apenas diria e o filho escutaria. Mas as paixões da juventude, que aqui também representa as paixões da imaturidade, as paixões da estutícia, essas paixões causam guerra para deformar aquilo que Deus estabeleceu. É por isso que muitas vezes nós não escutamos aqueles que nós deveríamos escutar. É por isso que muitas vezes nós lutamos contra aqueles que nós não deveríamos lutar. Porque nós corrompemos essa escala de prioridade. E o pai está mostrando aqui a beleza, então o privilégio, os benefícios de ouvir a sabedoria. É de ver nos caminhos dados pelo Senhor a beleza da vida, a vereda deliciosa que ele diz. Você vai sentir o sabor de viver debaixo da instrução de Deus. Aquilo que muitos não enxergam, aquilo, por exemplo, que muitos podem considerar retrógrada, falta cerceamento de liberdade, falta do aproveitamento do prazer que a vida coloca, seja o prazer carnal, o prazer sexual, seja a exposição do seu corpo, a conquista dos bens, a conquista do mundo. O que a sabedoria mostra é que para ser feliz você não precisa ser escravo do mundo. Você não precisa ser escravo desses padrões. A sabedoria liberta. E é tão maravilhoso como esses versículos tecem aqui os efeitos, os benefícios da sabedoria, porque na sabedoria, olha como é interessante. Ele coloca aqui que na sabedoria nós não teremos amarras de escravidão até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando você tem convicção de alguma coisa, as suas decisões são pautadas por sua convicção, e se essa convicção é forjada segundo a palavra de Deus, por mais que alguns contrariem a sua decisão,
a opção que você fez, você sentirá paz. Porque você está ciente de que o que você fez é aquilo que Deus se agrada. E muitos podem ir contra você. E geralmente isso acontece, por exemplo, quando você ama o Senhor, deseja viver a vida da igreja local e os seus parentes não entendem, os seus familiares não entendem, os seus colegas não entendem e causam uma pressão sobre você e você sente paz naquilo. Sente paz, por exemplo, quando você rejeita um trabalho, quando você rejeita uma viagem, quando você rejeita uma promoção, quando você, sabe, aquilo que o mundo considera uma loucura, uma tolice, você perdeu uma oportunidade que poucos têm. Mas você simplesmente descansa nisso, porque você está ciente de que isso agrada a Deus. Porque essa é a paz que a sabedoria dá. Saber que você não precisa ser escravo desse mundo para ser feliz. Saber que você não precisa ser escravo dos seus professores, dos seus familiares, da sua escola, da sociedade, do seu emprego. Você não precisa ser escravo para ser feliz. Você não precisa. Você tão somente tem que ser conduzido pela sabedoria que vem da palavra de Deus. E a nossa responsabilidade, irmãos, é mostrar a doçura disso, mostrar a beleza disso, mostrar a riqueza disso. Nós não seremos escravos do ouro e da prata. Nós não seremos escravos dos padrões de beleza. Nós não seremos escravos dos caminhos que esse mundo impõe como caminhos de sucesso, de prosperidade, de satisfação. Nós teremos uma vida, como diz aqui o versículo, alongada. E uma vida alongada, se você refletir comigo aqui nessa percepção, não é, claro que aqui ele está falando de viver muitos anos mesmo, porque quando você segue os caminhos do Senhor e não os desejos da sua própria carne, você vai ser retirado de muitas ciladas. As aventuras que a sua carne direciona você para fazer, você não vai. É muito simples isso. Por exemplo, quando você não ama o Senhor, a probabilidade de você sofrer um acidente numa micareta é bem maior do que a probabilidade de você sofrer um acidente dentro da igreja. Não é? A probabilidade de você sofrer um acidente nessas loucuras, no trânsito de festividades, de finais de semana, nessas festas, nessas curtições, a probabilidade disso é bem maior do que se você viver a vida na igreja, a vida com os irmãos, não é? Então, pragmaticamente, é isso que ele está dizendo. A sua vida será alongada. Agora, quando você traz uma percepção mais ampla de propósito de vida, ter a vida alongada pode ser com 30 anos. Pode ser com 35 anos, pode ser com 25 anos. Porque o que é ter a vida alongada? É viver intensamente com o propósito para o qual você foi criado. Você viveu intensamente para glorificar o autor e consumador da sua vida, da sua fé. Você viveu para isso. Então, o alongamento pode ser entendido como a mais profunda satisfação do que significa viver. Porque quando você vive para você mesmo, você pode ter 100 anos, 80 anos, você nunca terá conquistado a satisfação. Você vai buscar e buscar e buscar e buscar, e nunca será o suficiente. Mas quando você vive para Deus 20 anos, 25 anos, se assim o Senhor levar a sua vida, você terá alcançado o cumprimento daquilo para o qual você foi criado. Terá uma vida realmente longa. Os pais, então, o papel dos pais consiste em mostrar a doçura da sabedoria, a beleza da sabedoria, a riqueza da sabedoria. E nós precisaremos usar inúmeros artifícios para isso. Primeiro que nós teremos que viver intencionalmente para isso, aproveitando todas as oportunidades, as brechas que a vida coloca diante de nós na instrução do lar, na instrução da igreja, na instrução de uns aos outros, exemplificando, ilustrando, inculcando diretamente. Olha, se você por que isso aconteceu? Porque você fez isso. Olha aí, ó.
Presta atenção, você fez isso e acabou resultando nisso daqui. Se você tivesse feito dessa forma, se você tivesse feito diferente, o que é que teria acontecido? Teria acontecido isso? Não, não teria. Então, por que você não pensou nisso? Por que você não pensou sobre isso? Por que você não perguntou? Por que você não buscou sabedoria? Por que você não buscou instrução? Por que você acha que pode, de forma independente, tomar suas próprias decisões? Você ainda não alcançou esse patamar de achar que tem toda essa autonomia. Você está sendo treinado aqui. Aqui você está sendo instruído. Um dia você vai ser pai. Um dia você vai ser mãe. E isso que agora você quer exercer pesará sobre você na instrução do seu lar, na instrução dos seus filhos. Isso pesará sobre você, mas ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Você não é a expressão da sabedoria. Você não é a expressão de conhecimento. Então não queira viver como tal. Não faz isso. Você não sabe ainda. Você precisa aprender para exercer isso. E é isso que nós devemos fazer. Você tem que entender em que estágio você está. Em alguns momentos você pode ser o mestre. Outros momentos você pode ser o discípulo, o aluno. Você tem que entender isso. Se você é aluno, se você é discípulo, não queira se portar como mestre. Você vai corromper o processo. Vai ter brechas ali que não vai ser preenchidas porque você não se portou condizente com aquilo que você é naquele momento. E aí, de repente, você vai precisar, no futuro, usar justamente aquilo que deveria preencher aquela lacuna. E ela não vai estar lá. Vai faltar para você. Mas o grande ponto aqui, irmãos, é mostrar para aqueles que o Senhor nos concedeu para direcionamento, esse é o grande ponto, mostrar que é doce, que é agradável, que é sábio observar e viver segundo as instruções do Senhor. Mostrar a beleza disso, a riqueza disso. E, numa linguagem pragmática, numa linguagem muito sapiencial aqui, nós devemos usar justamente esses mesmos recursos. Mostrar como a vida dele será muito mais fácil, muito mais, se ele ouvir a voz de Deus através dos instrumentos que Deus deu para isso. Ele não terá lutas que muito tem. Sabe, muitos que vivem e morrem para ter o status do que esse mundo diz, o que é ser feliz, o que é ter satisfação. Ele simplesmente não terá esse peso sobre si. As mulheres, padrão de beleza, sexualização, objeto sexual, objeto de desejo. A escravidão de manter o corpo conforme os padrões desse mundo dizem que é belo. Cuidando do lar, cuidando dos filhos. Não terá sobre si esse peso. Simplesmente não terá. Terá sobre si os olhos daquele que vem à alma, que aguarda o Espírito. Então que o Senhor nos conceda a graça de tanto sermos esses instrumentos que mostrem a doçura da sabedoria, mas também que nós possamos ajustar os alvos daquilo que nós imputamos autoridade e influência sobre as nossas vidas. Porque no final das contas é só uma guerra de autoridades e influência mesmo. Sempre é assim. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós te agradecemos por tua palavra que mais uma vez nos ilumina, ó Pai. Por favor, Senhor, que essas palavras elas encontrem lugar no nosso coração e forjem em nós uma vida piedosa. Uma vida submissa à tua vontade, uma vida que exiba a sabedoria do Senhor. Que nós possamos ouvir aqueles que o Senhor colocou sobre nós, para nos direcionar segundo a tua vontade. Que nós possamos viver assim. E sejamos também, ó Deus, segundo a tua vontade,
aqueles que também influenciarão. Organiza a nossa mente, o nosso coração, para direcionar as nossas afeições para aqueles que realmente devem ter autoridade e influência nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.